Aleluia, glória ao nome de Jesus. Quero cumprimentar você com a graça e a paz do Senhor Jesus nessa quinta-feira tão abençoada e poderosa. E quero nessa noite declarar que você é uma árvore plantada junto às águas de ribeiro. Você estará recebendo nutrientes através do rio de Deus. Por isso nessa noite eu queria que você, onde você está aí, colocasse a mão sobre o seu coração. Vamos orar para que o Senhor possa ministrar com liberdade sobre nós, sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Pai, nessa noite nós nos rendemos completamente ao Senhor e declaramos que a nossa mente, que o nosso coração estão voltados completamente, ó Deus, para o Senhor. Que sejamos nessa noite ministrados pelo Teu Espírito. Dá-nos revelação, entendimento, luz, que a Tua graça, ó Deus, revelada a nós, possa nos conduzir nessa noite a experimentar de coisas sobrenaturais que o Senhor mesmo preparou para nós nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Quero convocar você, vamos juntos, né, adorar ao Senhor nessa noite, nesse tempo tão precioso com o Senhor. Amém? Celebramos ao único Deus, ao nosso maravilhoso Deus, e clamamos: vem, Senhor Jesus. Aleluia. Chamamos, Senhor. Te convoco, te convido, onde você está, para adorar aquele que vem. Eu não vou me apegar com as coisas daqui, pois eu sei há um lugar que me espera. Estrangeiro eu sou, o meu lar é o céu. Meu Jesus vem buscar a sua noiva. Ele virá num piscar de olhar, e quem estiver pronto com ele irá, na sua glória com ele morar. Ele vem, não mais tristeza, não mais temor. Junto com os anjos cantar eu vou, digno é o Cordeiro que se entregou. Ele vem.
tristeza, não mais temor. Junto com os anjos cantar eu vou. Diga ao Cordeiro que se entregou. Ele vem, Ele vem. O nosso Deus, digno tu és de receber todo louvor. Vamos clamar, então vem, então vem. Tu és Senhor, o nosso Deus, digno tu és de receber todo louvor. Vamos clamar, então vem, então vem. E virá num piscar de olhar, e quem estiver pronto com Ele irá, na sua glória com Ele morar. Ele vem, não mais tristeza, não mais temor. Junto com os anjos cantar eu vou. Digno ao Cordeiro que se entregou. Ele vem, Ele vem. Como em Pentecostes Ele vem. Aleluia, glória a Deus. Tão bom adorar ao Senhor, né, com liberdade. Que o Senhor possa conduzir você a cada momento, seja na adoração, seja no compartilhamento dessa palavra, que certamente o Senhor preparou para você, para trazer à sua memória o quão você já é abençoado, em nome de Jesus, amém? Aleluia, glória a Deus. Quero nessa noite compartilhar com você uma palavra, creio eu que direto do trono da graça, para você, para equipar você, para te sustentar neste tempo, em nome de Jesus. O título da palavra de hoje é Preparados para qualquer hora, ou preparados a todo tempo, porque nós somos fortalecidos, nós somos preparados pelo Senhor para enfrentar seja qual o tempo for. Eu quero começar essa palavra compartilhando com você um texto, que está lá no livro de Lamentações, Lamentações 3, versículo 21. E o texto diz, Lamentações 3, 21, quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam nele, para a alma que o busca. Presta atenção. Será que onde você está você pode dizer, sabe, grande é a fidelidade do Senhor? Será que onde você está você pode dizer, o Senhor é a minha porção? Sabe, Ele é a nossa segurança. Traga à sua memória o que traz esperança. Entre você acreditar, entre você não somente acreditar, mas colocar as suas expectativas em coisas que você pode estar ouvindo, em colocar a sua expectativa na palavra do Senhor, fique com a palavra do Senhor. Porque céus e terras irão passar, mas esta palavra, a palavra absoluta do Senhor, esta não passa, essa permanece. Nós estamos vivendo um tempo muito diferente de tudo aquilo que nós já vivemos antes. Nós estamos vivendo em um tempo atípico, nós temos vivenciado tempos difíceis, isso é verdade. Mas eu quero dizer algo para você, é um tempo que além de difícil de digerir muitas vezes, é um tempo que nós temos lidado com um medo, com um espírito maligno de medo, que está sendo apregoado em todos os lugares, que está sendo propagado de uma maneira assim, tão voraz, que tem alcançado corações, inclusive, dos irmãos da igreja. Mas eu quero hoje falar para você, né, que ainda que nós não tenhamos boas expectativas,
perspectivas das coisas que estão acontecendo neste mundo, eu quero dizer algo para você. Olha, isso é esperado, porque o mundo jaz no maligno. Mas o que nós precisamos lembrar é que nós não precisamos colocar a nossa expectativa, aliás, nós nem podemos colocar as nossas expectativas nas coisas deste mundo que jaz no maligno. A nossa expectativa está no Senhor, a nossa segurança está no Senhor, sabe, a nossa fortaleza está no Senhor. Então, deixa eu dizer algo para você. Nós não estamos esperando boas notícias deste mundo. O que nós estamos, na verdade, esperando é o Senhor. Nós esperamos nele, nós esperamos por ele. Então, nós aguardamos a sua volta, não é verdade? A palavra do Senhor menciona a respeito das duas voltas. Nós queremos estar com ele no arrebatamento. Nós queremos estar com ele quando ele aparecer para nós como uma brilhante estrela da manhã. Enquanto muitos ainda estiverem dormindo, nós estaremos atentos. Nós estaremos esperando por ele. E é isso que nós aguardamos. Nós não estamos aqui esperando. Ah, pastor, o que você quer dizer com isso? É que nós devemos entregar as fichas desta vida. Deixa eu dizer algo para você. Nós não estamos presos a questões dessa vida, porque não somos nós mais que vivemos, mas é Cristo que vive em nós. Nós estamos esperando para voltar para a nossa pátria, porque não é mais essa, e sim uma celestial. Enquanto nós estivermos aqui, somos boca do Senhor, e muitas coisas não irão acontecer, mas preste atenção, ainda que algumas delas, alguns sinais, algumas coisas estejam acontecendo, estreitando-se nesse tempo, preste atenção, traga à memória o que traz esperança. Não fique preso a essas coisas. Eu sei que existem muitos irmãos que estão tão afetados pelas notícias. Eu vou dizer algo para você. Eu sei que às vezes essas notícias afetam diretamente a nós, os nossos familiares, não é? Às vezes não é uma questão de uma notícia, mas é um fato que acontece e que vem nos trazendo um relatório natural que os nossos olhos estão vendo. Mas entre o que você vê e ainda assim a palavra de Deus, eu insisto com você, fique com a palavra de Deus, fique com as promessas que Ele fez, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir, aleluia. Então, deixa eu dizer algo para você, se nós estamos aguardando pelo Senhor, como nós cremos que estamos, nós precisamos então seguir a direção dEle, enquanto nós estamos aguardando por Ele. Enquanto nós estamos esperando por Ele, Ele nos deu direção para isso. Então deixa eu dizer algo para você, nós precisamos guardar as direções que o Senhor nos deu para esse tempo. E a primeira coisa que eu preciso mencionar para você nessa noite aqui, compartilhar com você, né, para que você seja preparado, nutrido, fortalecido, equipado, para enfrentar este tempo, a primeira coisa que eu preciso lembrar para você é, lembre-se da promessa. Diga, primeira coisa que eu preciso para estar preparado para este tempo, diga assim comigo, eu preciso trazer à memória toda a promessa que Deus fez. Lembre-se da promessa. Sabe, aqui nesse texto de Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 21, nós já lemos, ele diz, quero trazer à memória o que pode me dar esperança, ou o que me pode dar esperança. Veja, nós precisamos lembrar do que o Senhor falou. O problema é que muitas vezes nós estamos lembrando do que nós temos ouvido que as pessoas estão falando, sem base. A base é somente o que está acontecendo, mas o que acontece e deixa de acontecer não muda o que Deus prometeu. Está me ouvindo? Não tem o poder de desfazer a promessa, não tem o poder de remover a autoridade. Sabe, o preço que foi pago na cruz do Calvário não pode ser extinto por conta das coisas que estão acontecendo. E eu falo para você, nós precisamos lembrar do que Deus falou, do que Ele falou. Algumas coisas ainda irão acontecer até que o Senhor Jesus volte, é verdade. E nós não sabemos nem o dia nem a hora que isso vai acontecer. Não tem no calendário. Mas eu preciso dizer para você, muitos sinais ainda continuam acontecendo. É verdade. Né? Nós não desejamos muitas vezes ficar desinformados. Por quê? Porque não é uma questão de ficar informado ou não, ou de assistir o noticiário ou não, ainda que tudo aquilo que nós ouvimos vai alimentando a nossa alma, vai mexendo com os nossos sentimentos, mas ainda assim nós não queremos ser desinformados. O fato é que nós podemos até não sermos ali desinformados, mas nós não podemos ser direcionados
pelo mundo, direcionados pelos noticiários. A nossa fé não pode ser alimentada por essas coisas. Pelo contrário, isso combate diretamente o que nós cremos. A palavra de Deus diz, no Salmo de número 20, versículo 6, você pode acompanhar, a Bíblia diz, o salmista fala: agora sei que o Senhor salva o seu ungido, e Ele responderá do seu santo céu com a vitória, ou melhor dizendo, a vitoriosa força da sua destra. Ele responde com a sua direita fiel, vitoriosa. Versículo 7 diz: uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, nos gloriaremos em o nome do Senhor nosso Deus. Está me ouvindo? As pessoas estão colocando suas expectativas em coisas dessa terra. Acima de qualquer vacina, você tem o Senhor. A nossa expectativa, irmãos, está no Senhor. Não nos seus instrumentos, não em suas ferramentas. Sabe, Ele é o Senhor Todo-Poderoso. Então, mesmo que nós estejamos em meio a lutas, a angústias que nos cercam, sabe, a pressões que não podemos aqui esquecer, né, que vem nos rodeando, acima dessas coisas, o que nós não podemos esquecer é das promessas que o Senhor fez para aqueles que são seus ungidos, como diz o salmista, que são seus protegidos. Nós descansamos à sombra do Onipotente, nós estamos debaixo das asas do Altíssimo, nós descansamos nele. Se descansamos à sua sombra, porque Ele está à nossa frente, Ele está à sua frente. Você não precisa ficar temeroso do que está por vir à sua frente, porque à sua frente está o Senhor. Então tudo aquilo que se levanta primeiro contra você, vai enfrentar primeiro não você, mas o Senhor que está à sua frente, o seu Senhor, o seu bom pastor, o seu Pai. Olha, nós precisamos agir com o Senhor assim, não é como nós já ouvimos falar, que para herdar o reino precisamos ser igual às crianças. Mas uma criança, quando você, por exemplo, faz uma promessa para ela, ela esquece de fazer qualquer coisa, se for possível. Mas a promessa que você fez, ela não vai esquecer. Toda vez que ela te ver, ela vai aguardar você chegar e dizer: olha aqui o que eu prometi. Ela vai esperar ansiosamente até para que um momento que você reencontre, se for seu filho, seu sobrinho, seu afilhado, quando você encontra com ele, a primeira coisa que ele vai olhar para você, não é nem para te dar um abraço, é para saber se você levou o que você prometeu. Ele não esquece. Não é verdade? Mas muitos filhos de Deus têm vivido e esquecido do que Ele prometeu. Eles estão tão ocupados, tem muitas coisas que têm roubado a atenção dos irmãos, tem muitas vozes falando, mas preste atenção, não esqueça daquele que prometeu, e não esqueça de quem Ele é. Aquele que prometeu é fiel para cumprir. Não esqueça das promessas. Nós vivemos neste mundo, irmãos, mas não somos dele. Então, a nossa expectativa não deve estar nas coisas dessa terra. Você fala: pastor, isso já foi falado várias e várias vezes. Pois é, nós precisamos ruminar, para que você constantemente lembre-se da promessa. Se as coisas estão vindo de vento em polpa, lembre-se das promessas. Se as coisas estão difíceis, se as resistências aparecem, se uma pandemia bate a porta, se uma retaliação acontece, lembre-se da promessa. Sabe, você precisa lembrar quem é o Senhor. Quem é o seu Senhor? Lembre-se da sua palavra. Lembre-se de quem Ele é. Será que onde você está, você pode dizer o que Ele é? Ele é santo, Ele é justo, Ele é poderoso, Ele é Senhor, Ele é o meu bom pastor, Ele é o meu rei, Ele é a minha cidadela, meu castelo forte, Ele é a pedra angular, Ele é tudo que eu preciso, Ele é o meu Senhor, Ele é o meu Pai. Será que você pode dizer alguma coisa nessa hora? A respeito de quem Ele é para você? Ele é o seu provedor, sabe, Ele é aquele quem guarda você, Ele é o Deus presente com você. Então lembre-se de cada promessa, lembre-se da palavra, lembre-se do que te aguarda, do que te espera. É a primeira coisa que nós precisamos, né, nos resguardar, é a primeira coisa que nós precisamos alimentar no nosso coração, é a promessa de lembrar a cada momento da palavra, do que Ele falou, do que vai acontecer, de quem eu sou. Lembre-se da promessa.
para estar pronto para qualquer tempo, para qualquer hora, para este tempo. Primeira coisa, lembre-se da promessa. Outra coisa que nós precisamos, mencionar aqui, a respeito de lembrar, a respeito de ouvir as direções do Senhor, é que nós precisamos crer continuamente no favor. Segunda coisa, creia no favor. Em todo tempo, creia no favor. O favor de Deus para nós é Cristo. É a exata expressão do amor, do favor de Deus para nós. O favor que não merecemos é Cristo. Nós já temos o que precisamos para passarmos vitoriosos por quaisquer que sejam as situações. Quando nós temos essa consciência, que consciência, pastor? Consciência de que já somos favorecidos. Nós não andamos atemorizados, está me ouvindo? Nós não andamos com medo. O temor não tem como prevalecer contra nós. Alguns fatos às vezes têm tentado nos rodear. É um familiar que às vezes está acometido de uma doença. Sabe, é um problema financeiro que está batendo na porta da empresa que você trabalha, ou talvez a sua própria empresa. Ou coisas ou outras notícias ruins. Eu não estou aqui para falar delas, eu estou aqui para falar daquele que move toda e qualquer notícia ruim. Eu estou aqui para falar do Senhor. Eu estou aqui para falar da exata expressão do favor de Deus para você. Eu estou aqui para falar de Cristo. Enquanto muitos estão pregando morte, nós estamos aqui para pregar a vida, para falar de Cristo, para falar do amor do Senhor, para falar daquele que te sustenta, aleluia. Você precisa estar atento a essas coisas. Não deixe-se ser conduzido por essas, falácias do inferno, que tentam gerar morte em você, num tempo onde muitos estão aí acometidos de morte. Eu profetizo que você tem vida e vida em abundância, e esta vida não somente será para você, mas para aqueles que estarão rodeados. Você será um canal de Deus para transmitir a vida do Senhor. Você está pronto para viver este tempo. Não precisa ficar atemorizado com o que vai acontecer. Um tempo inteiro você precisa estar em paz. Em paz. Creia completamente no favor de Deus. Esses dias eu estava conversando com o irmão, e ele precisou ir à urgência com um problema muito grave. E a glicemia dele foi nas alturas, o aparelho não conseguiu nem medir, nem aferir. E ali, mais de um aparelho foi usado, algumas coisas aconteceram, as pessoas não sabiam como explicar, e eu conversando com aquele irmão, o irmão estava falando: pastor, muitas coisas estão acontecendo, mas eu continuo em paz. Você sabe, tem muita gente que às vezes fica falando que está em paz, mas na verdade ela só quer colocar ali como uma casca. Mas ouvindo o irmão, conversando com ele, ele falou: pastor, estou completamente em paz, não tenho sentido nada, o Senhor está comigo, Ele está cuidando de mim. Eu falei: é isso mesmo, irmão. Se uma pessoa não pode te acompanhar hoje por conta dessas medidas, de proteção, de cuidado, mas você aí, você não está só. Por mais que tenham irmãos orando com você, eu disse para ele: o Espírito de Deus está com você 24 horas por dia. Ele é tudo que você precisa. Ele vai mudar essa situação. E assim foi. E assim tem sido. E assim também é com você. Você não precisa ficar atemorizado com coisa alguma. O Senhor está com você. Está me ouvindo? O Senhor é por você. A quem nós precisamos temer, irmãos? Pastor, mas você não sabe o que é ter um irmão, um parente, um vizinho, um amigo passando por uma situação como essa. Olha, a gente sabe, a gente sente, a gente sofre, e a gente não está imune às emoções. A gente é gente, não é? Mas eu vou dizer algo para você: a nossa expectativa não está ainda nas coisas dessa vida. Nós não devemos ser direcionados pelas nossas emoções, e sim pelo Espírito. Quando o Senhor testifica que somos filhos dEle, a razão pela qual nós podemos crer que somos protegidos, amados, guardados, blindados, Ele testifica não é na nossa alma onde as nossas emoções afloram, Ele testifica no nosso Espírito, e esse Espírito de Deus, Ele habita dentro de você. Então, deixa eu dizer algo para você hoje: continue crendo no favor de Deus. Pastor, mas as coisas não estão boas. Continue crendo que tudo estará cooperando para o seu bem. Continue falando da palavra, até que as coisas aconteçam. Até que as coisas venham a prevalecer, segundo o que a Bíblia diz a seu respeito. Não há nada, irmãos, que possa superar o favor de Deus sobre nós.
Não há nada que seja maior do que o amor de Deus, que nos garante a graça dele. Não há nada que possa prevalecer, que possa ser maior do que o favor de Deus sobre a sua vida. Então, lembre-se da promessa e creia no favor. Creia no favor. A palavra de Deus diz que algo muito interessante aconteceu no livro de Daniel. Daniel 3, versículo 19. Olha o que o texto diz. Você conhece a história, a Bíblia fala. Daniel 3,19. Então, Nabucodonosor se encheu de fúria e, transtornado o aspecto do seu rosto contra Sadraque, Mesaque e Abdinego, ordenou que se acendesse a fornalha 7 vezes mais do que se costumava. Ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército que atassem a Sadraque, Mesaque e Abdinego e os lançassem na fornalha de fogo ardente. Você conhece a história? A Bíblia diz que eles eram obrigados, pelo decreto do rei ali, a passar e reverenciar, adorar aquela imagem. E assim eles não fizeram, porque eles serviam ao Senhor. E algo muito cruel aconteceu com eles, como nós lemos aqui. Mas lá no versículo 24, olha o que a Bíblia diz que aconteceu. Era um tempo difícil. Era um tempo onde todos eram obrigados a seguir decretos. Qualquer semelhança não é mera coincidência. Mas o versículo 24 diz assim: então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: não lançamos nós três homens atados? A Bíblia diz que ele, espantado, perguntou: não lançamos nós três homens atados? Ou seja, acorrentados, amarrados. 3 homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei: é verdade, ó rei. Tornou ele e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos, que andam passeando dentro do fogo, sem nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Aleluia! O Senhor estava com Sadraque, Mesaque e Abdinego. O Senhor estava passeando na fornalha. Deixa eu dizer algo para você. O Senhor pode não ter livrado aqueles jovens de entrarem na fornalha, é verdade, mas o Senhor livrou do fogo vir contra eles. O Senhor os livrou do fogo, o Senhor os livrou das consequências do fogo. Aliás, a Bíblia diz que o rei olhou e viu 4 homens soltos, porque você não tem como ser escravo mais, porque o Senhor Jesus já te libertou, aleluia. Mas ele viu passeando entre o fogo: olha, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e você não vai ser atingido. Muitas coisas podem até acontecer e abalar muitas pessoas, mas o Senhor com você te fará passear no meio deste fogo, irmão. Está entendendo o que eu estou dizendo? É o tempo de você crer completamente que o favor de Deus é com você. Mesmo no meio da luta, mesmo no meio da pressão, você tem o favor de Deus. Você tem um Senhor por você. Então, independente, irmãos, do que nós possamos ver ou sentir, sempre haverá favor. Será que onde você está, você pode dizer: não importa o que aconteça sobre mim, sempre haverá favor de Deus. Aleluia. Então creia, irmão. Então somente creia. A palavra de Deus também diz, que Paulo escreveu aos Coríntios, na sua segunda carta, 2 Coríntios, capítulo 4, melhor dizendo, versículo 7. A Bíblia diz que Paulo escreve, vamos ver isso na Bíblia, diz assim, 2 Coríntios 4, 7. Excelência de poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Perplexos, porém não desanimados. Perseguidos, porém não desamparados. Abatidos, porém não destruídos. Levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos, somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. De modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito: eu criei,
por isso é que falei. Então veja, primeira coisa, você sabe, você lembra da promessa, você crê na promessa e você declara ela. Todos os dias você ao levantar, você pode dizer: eu sou amado, eu sou favorecido, o favor de Deus está sobre mim. 1000 caem ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Ainda que eu venha passar pelo vale da sombra da morte, eu não temo mal nenhum, porque tu estás comigo. Aleluia. Deixa eu dizer para você, irmãos, nós podemos às vezes, olha, ultimamente o que não tem faltado são notícias que nos deixem perplexos, não é? Nós ficamos assim, às vezes, boquiabertos com algumas coisas que acontecem, mas a palavra de Deus, ela é poderosa, porque isso não é um fato que acontece somente nesses dias, há muito tempo atrás já acontecia, e Paulo estava dizendo, acima dessas coisas, nós temos o Senhor que nos traz sempre uma palavra que pode rebater essas circunstâncias. Ele diz, olha, nós podemos estar angustiados, aliás, atribulados, mas não podemos, por conta das tribulações, vivermos angustiados. Nós podemos, muitas vezes estarmos ali perplexos, mas nunca desanimados, porque temos sempre a palavra de Deus. Nós podemos em algum momento ser perseguidos. Você tem percebido alguma perseguição contra a igreja nesse tempo, contra a palavra de Deus? Ou será que é só coisa da minha cabeça? Presta atenção, desde aquela época já existia, mas ainda que nós sejamos perseguidos, nós não estamos desamparados, nós temos o Espírito Santo, nós temos o Senhor. Então, deixa eu dizer algo para você, você precisa confessar aquilo que você crê. Você crê que o favor de Deus está sobre a sua vida? Então onde você está, você diga, eu tenho o favor de Deus, estou debaixo desse favor, e desse lugar ninguém vai me tirar. Aleluia. E por último, além de você lembrar da promessa e de você crer no favor, nós precisamos caminhar, não menos importante esse último tópico, mas nós precisamos caminhar em unidade com o corpo. Nós precisamos marchar, nós precisamos avançar sempre em unidade com o corpo de Cristo. Quem que é o corpo de Cristo, irmãos? A igreja. A Bíblia fala, que Paulo escreveu também aos Coríntios, só que na primeira carta, 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 27, ele diz, ora, vós sois corpo de Cristo, e individualmente membros desse corpo. O membro, ele recebe vida quando ele está conectado no corpo. O sangue que flui por todo o corpo passa pelo membro. Se este membro está removido do corpo, ele não recebe os nutrientes, ele não recebe a vida, ele não recebe o sangue. Então, nós avançamos quando caminhamos em unidade com o corpo. Esse é um tempo mais propício para que isso aconteça. Por mais que seja, aparentemente um momento mais difícil de estar perto da igreja, pelo contrário, é agora que nós precisamos estar mais unidos. Eu não estou falando para você de viver em meio a uma aglomeração, não. Mas o congregar é extremamente importante. Em viver, o que passa com o irmão acontece comigo também, porque afinal de contas eu faço parte do corpo. Você quer viver de uma maneira preparada para todo o tempo? Não viva em momento algum desconectado da igreja. Esse é o momento mais ímpar, talvez, da sua história, da sua experiência com o Senhor, nesse tempo. E às vezes nós ficamos assim, como não sabemos muito bem onde que vai dar. Nós sabemos o que a Bíblia diz, Sabemos que tudo está caminhando para a volta de Jesus. Mas às vezes a gente não sabe como, quando, como que essas coisas vão acontecer, em quanto tempo. Irmãos, quem que diria, há 10 anos atrás, que nós estaríamos vivendo o que estamos vivendo hoje? Não precisa ir longe não. Quem que ia falar alguma coisa a respeito do que estamos vivendo hoje, há 3 anos atrás? Já estamos há 1 ano vivendo dessa maneira, e acredite em mim, tem muita gente já acostumada com tudo isso. Então deixa eu dizer algo para você, o fato é que tudo isso é só uma expressão de que o diabo quer fazer. O diabo quer parar a igreja. O propósito dele é acabar. Mas ele sabe que não vai ter como aniquilar a igreja. Mas enquanto ele puder paralisar, enquanto ele puder causar divisão, enquanto ele puder fazer com que a igreja não avance, ele vai tentar. Sabe, para isso ele vai fazer com que, primeiro, um descrédito ao que está sendo pregado seja despertado ou gerado no coração dos irmãos. Coração, porque assim, o coração daquele que não recebe a palavra, ele não está habituado com a palavra, mas aquele que ouve a palavra,
e em algum momento isso entra em discreto, ele começa a não acreditar que aquelas coisas vão mais acontecer, ou parece que a gente fala uma coisa e o que acontece é outra para combater o que a gente está falando, é o que o diabo tenta fazer. É nos mostrar com os nossos olhos naturais. Então ele vai tentar gerar descrédito, ele vai tentar, alcançar, ele vai tentar destruir, ele vai tentar difamar a igreja, os membros, os pastores. Ele vai tentar fazer com que muitas coisas apareçam. Mas deixa eu dizer algo para você. O Senhor, Ele está cuidando de nós, e nós não podemos achar que podemos viver desgarrado, como uma ovelha desgarrada. Entendeu o que eu estou dizendo? Não é isso. Num tempo em que muitos estão aí sendo checados na sua fé, quantos já não têm saído ou têm largado a comunhão do corpo? Sabe, têm largado a vida da igreja, das comunhões, das células. Estou falando de aglomerar tão somente, mas é de viver a expressão da igreja. Sabe, eu falo para você, até um acompanhar, até em cultuar ao Senhor de uma maneira online, nós percebemos de que maneira nosso coração está motivado para adorar ao Senhor, para cultuar ao Senhor, valorizar, mesmo que seja uma reunião online, porque nós mostramos o desejo que está no nosso coração. Eu sei que não se compara uma reunião presencial, mas aí onde você está, o Espírito de Deus também se manifesta, e precisamos nos alegrar com isso, porque nós não podemos ser paralisados por coisas como essa. A palavra de Deus continuará sendo pregada, a vida de Deus continuará sendo passada, a expressão viva de Deus continuará, sabe, nas nossas faces, mas muitos estão abrindo mão da comunhão, abrindo mão do corpo, abrindo mão de uma história, por conta de uma falácia, de um engano, do sofisma. Nós não podemos aceitar isso. Não podemos aceitar a proposta do diabo, porque o problema, irmão, não é a igreja, o problema é o capeta, é o diabo. Nós, a igreja, precisamos entender que somos um time. O problema não é o irmão da igreja, o problema é o diabo, irmão, ainda assim. Entendeu? Então eu falo para você, o que é que nós não temos que recusar do diabo nesse tempo? A indiferença com as atividades do corpo, a indiferença com os recursos da obra. Porque não tem uma reunião presencial agora, eu não vou enviar minha oferta, eu não vou mandar. Não é uma questão financeira só, irmãos. Mas onde está o nosso tesouro, ali estará o nosso coração, diz a palavra de Deus. Seja no momento de adorar, de receber uma oração para ser curado, sabe, para ser liberto, ou até no momento de ofertar, a indiferença tem tentado entrar na vida da igreja. Mas eu profetizo na sua vida que essa indiferença não tem poder contra a sua vida, contra você, contra a sua célula, contra o seu ministério, contra o seu chamado. Está me ouvindo? Não podemos receber essa indiferença que o mundo tem pregado, porque quanto mais isolados, mais separados, mais indiferentes às vezes podemos nos tornar. Indiferentes à salvação de vidas, por exemplo. Num tempo onde muitas pessoas estão falando de salvar vidas, que é extremamente importante, se as pessoas realmente elas forem bem cuidadas, bem tratadas, um tratamento que funcione, muitas pessoas talvez não teriam morrido. Entendeu? Há uma brincadeira aí, entre aspas, acontecendo. Mas eu não estou aqui para falar disso. O que eu estou falando é que se é importante, e de fato salvar vidas, por exemplo, salvar vidas aqui no natural é extremamente importante. Mas não esqueça também que há uma salvação que não se limita a essa terra. Eu não estou desmerecendo o trabalho daqueles que estão trabalhando para que as pessoas continuem sendo salvas. Pelo contrário, a igreja precisa colaborar com isso, ajuda com isso, sabe, conscientiza as pessoas. Mas deixa eu dizer algo para você. Existe uma outra salvação também que é extremamente necessária, que está sendo esquecida, que é a salvação de pessoas, por exemplo, salvação do inferno, uma salvação que não se limita a essa terra, mas também a um tempo vindouro, a um tempo lá na glória. Então, eu preciso dizer para você que esse isolamento espiritual que muitas pessoas estão aderindo, não é só o isolamento da sua casa, é o isolamento do corpo, é o isolamento da igreja. E não tem esse membro que fora do corpo consiga prevalecer num tempo. Seja qualquer tempo, ele esfria, ele morre. Então ele tem que lembrar da promessa, ele precisa crer no favor, mas ele precisa estar conectado, unido, amalgamado com o corpo, que é a igreja.
Isolamento espiritual não salva ninguém. Está me ouvindo? Todo mundo está falando de isolamento. Ok, tudo bem. Mas agora no âmbito espiritual, preciso dizer para você: estar isolado espiritualmente não te salva. Pelo contrário, só abate você. Tem matado muitas pessoas. Mas você é um agente de Deus para salvá-las também, para conectá-las novamente no corpo. Quando nós estamos ligados ao corpo de Cristo, mesmo que nós não estejamos próximos fisicamente, nós recebemos vida de Deus. A igreja que é imparável, como nós temos falado nesses dias, e de fato nós somos uma igreja imparável, mas a igreja imparável age como um só corpo, age como uma só igreja. Para quê? Para combater os efeitos dessas resistências, contra a obra, contra a unidade de propósito. Nós somos uma igreja que precisamos andar em unidade de propósito. Todo o corpo unido, unificado. Há uma unção na unidade. Então, quando você lembra das promessas do Senhor, nós como igreja temos promessas e elas ainda não aconteceram e vão acontecer. É num tempo difícil, onde muitos poderão se perguntar como que nós conquistamos, que nós vamos comprar os nossos prédios. É num tempo difícil, sabe, que muitas pessoas serão ganhas, salvas para o Senhor Jesus, porque é algo totalmente sobrenatural, que foge do nosso controle. Você precisa crer que o favor de Deus está sobre nós, mas para experimentarmos isso, precisamos estar unificados, em unidade de propósito, mais do que nunca. Num tempo que é para a igreja estar mais do que nunca unida, com os membros, com os líderes, com os discipuladores, com os pastores, com relação à obra e aos irmãos. Muitos irmãos estão cuidando do seu, que é próprio seu, olhando para o seu umbigo. Chegou a hora de você olhar o que verdadeiramente vale a pena. Esse é o momento que as pessoas estão olhando. O que realmente vale a pena agora? Tem muita gente morrendo, deixando tudo aí. Não escolhe classe social, não escolhe cor, raça, não escolhe coisa alguma. Essa enfermidade, então muitas pessoas estão olhando o que realmente vale a pena. O que vale a pena é o que a Bíblia diz, que você precisa lembrar da palavra, que você precisa crer no favor e que você precisa congregar, viver em unidade, falar do propósito, falar do evangelho. Esse é o tempo mais do que nunca que você deve encher a sua mente disso. Tem muita gente enchendo a mente de muita baboseira, de muita coisa. Encha-se da palavra, encha-se do Espírito que habita em você. Então, deixa eu dizer algo para você. Hoje eu quero convocar você, para mais do que nunca, a viver a unidade do corpo. Para orar, para pregar o evangelho, para orar pelos enfermos, para rechaçar todo o espírito de medo, sabe, toda a indiferença, toda a incredulidade no nosso meio. Nós precisamos orar. Quando a igreja ora, ela se manifesta como uma igreja imparável. O próprio Pedro recebeu ali de Jesus, a revelação ali, o que Jesus mesmo falou para Pedro. A palavra de Deus diz que Jesus falou em Mateus 16, 18. Vamos ver. Mateus 16, 18 diz assim: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Presta atenção, irmãos. Nós temos a chave do reino. O que nós ligamos e desligamos, assim também acontece. Nós vivemos em cima dessa revelação, porque é em cima dela que a igreja é estabelecida. É vivendo como igreja que você é fortalecido na palavra. É vivendo como igreja que você recebe vigor. É vivendo como igreja que você recebe unção. É vivendo como igreja que você recebe do poder de Deus na sua vida. Então, milagres e maravilhas continuarão, vão acontecer, vai se manifestar. Glória de Deus estará acontecendo. Salvação em massa vai acontecer. Pessoas serão ganhas para Jesus através de você neste tempo. Então não fique preso, limitado a essas coisas. A unidade da igreja irá prevalecer. Nós veremos a igreja crescer. Nós veremos irmãos prosperarem. Não tem nada a ver com a perspectiva natural. Aliás, é contrário a tudo que nós estamos vendo. Mas nós decidimos. Nós queremos crer no que a Bíblia diz, porque ela não falha. Quando nós estamos ligados no corpo, nós somos fortalecidos em todo o tempo. Por isso, eu quero convocar você, como eu disse, para estarmos orando agora.
orando pela vida dos irmãos, orando por aqueles que estão enfermos, orando pela nossa igreja, orando pelos ministérios, orando pelas famílias, orando pela sua vida financeira, sabe, orando para que o Senhor estabeleça o que Ele veio estabelecer através da igreja dele nessa terra. Nós não somos os coitadinhos. Coitado é rato que nasce no mato pelado. Você é filho amado de Deus. Você tem tudo que você precisa. Você já é abençoado com toda a sorte de bênçãos das regiões celestiais em Cristo Jesus. E ligado ao corpo, você é guiado pelo cabeça. Paulo escreveu aos Efésios dizendo que Cristo é o cabeça da igreja. É cabeça do corpo. E você é um membro muito amado desse corpo. Muito importante para esse corpo. Você, junto comigo, nós como igreja, podemos muitas coisas no Senhor. Nós temos a chave do reino. O que nós ligarmos hoje na terra, será ligado no céu. Terá sido ligado no céu. Então preste atenção. Você tem disposição hoje, para onde você está, você ficar de pé? Você tem disposição hoje, para que nós possamos aqui orar e ligar algumas coisas no reino dos céus, e elas serem estabelecidas e acontecerem nessa terra? Se você tem essa disposição, se você já não está, fique de pé onde você está nessa hora. Oh, o Espírito de Deus estará agindo, liberando poder do alto através da sua voz. Você é uma voz que clama no deserto. Você é alguém que é usado pelo Senhor nessa terra. E certamente os milagres irão acontecer em o nome de Jesus. Onde você está? Erga a sua mão. Vamos orar nessa hora, declarando que a vontade de Deus é estabelecida sobre as nossas casas, sobre as nossas famílias, sobre a nossa igreja, em nome de Jesus. Pai, nessa noite nós oramos ao Senhor e declaramos, Pai, que nós ficamos com a Tua palavra, independente do que nós possamos ver. Pai, nessa noite eu declaro que aquele irmão, Pai, que está enfermo, em o nome de Jesus, o Teu Espírito nessa hora, toca, ó Deus, da planta dos pés ao alto da cabeça, manifestando cura, liberando sobre ele a vida, ó Deus, que há em Cristo, a saúde que há em Cristo, está estabelecida sobre cada irmão da nossa igreja. Declaramos nesta hora, Pai, que o Senhor é o cabeça da igreja, e nós cremos que o favor do Senhor está sobre nós. Por isso, declaramos, ó Deus, que continuaremos a andar em unidade de propósito. A igreja do Senhor que irá avançar, que vai crescer, que vai romper em nome de Jesus. A igreja, Pai, que estará crescendo, ampliando. Pai, nós declaramos a multiplicação sobre as nossas células, crescimento. Senhor, ó Pai, pessoas que a cada dia chegarem no nosso meio, sentirão-se ser abraçadas, tocadas. Pai, nós declaramos que todo espírito de medo é rechaçado do nosso meio. Toda indiferença é quebrada no nome de Jesus. Declaramos que nós estamos prontos para viver neste tempo. Vivemos, ó Deus, os sinais, as maravilhas do Senhor. Vivemos os planos que nasceram no teu coração. Eu profetizo no nome de Jesus que novos líderes serão levantados. Nós como igreja estaremos vivendo um tempo como nunca antes, de uma explosão, de paixão, de poder de Deus, sendo liberado nas nossas reuniões, sobre as nossas casas, Pai, a ponto das pessoas chegarem nos nossos lares e sentirem a diferença da presença gloriosa do Senhor. Pessoas que serão curadas e saradas, sem mesmo, ó Deus, tocarmos nelas. Senhor, ó Pai, através de uma mensagem, de uma palavra como essa, daqueles, ó Deus, que estão ouvindo nessa hora, Pai, eu creio no nome de Jesus que são sarados, são curados agora, Senhor, nos seus corpos, na alma, no sentimento, nas emoções, em o nome de Jesus. Nós declaramos, Pai, que neste tempo é o tempo que nós iremos testemunhar, Pai, de um crescimento, de um avanço, de uma paixão como nunca antes, em nome de Jesus. Senhor, nós oramos agora, declaramos que este é o tempo que os meus irmãos irão prosperar. Senhor, nós cremos, ó Deus, que acima de todos está o Senhor dos nossas vidas, dos nossos irmãos, e a vida financeira dos nossos irmãos também. Nós declaramos, Pai, que é o tempo que eles experimentarão de milagres, que o Senhor abrirá portas, que o Senhor fará uma verdadeira reviravolta, que o Senhor fará, ó Deus, com que aqueles que estão necessitados passem a enriquecer. É uma transferência de riqueza na vida da igreja, na vida dos irmãos, em nome de Jesus. Nós profetizamos nessa hora, nós ligamos agora na terra, assim como a tua palavra diz, e cremos que já foi ligado no céu, porque o Senhor é poderoso para cumprir infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. É o que nós declaramos agora, em um nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Aleluia. Por isso, como eu tenho falado para os irmãos, é chegado o tempo de a gente prevalecer.
É chegado o tempo de mostrarmos para que nós viemos. É chegado o tempo de nós proclamarmos o reino de Deus nessa terra. Independente do que está acontecendo, você vai comer o melhor dessa terra. Mas a Bíblia diz, como eu disse para você, que nós precisamos viver como igreja. E se nós tivermos um coração aliançado com isso, mais do que nunca, nós precisamos dos irmãos. Nós precisamos da igreja que prevalece, que avança. Nós oramos e em nome de Jesus, se o desejo do seu coração é despertado, é gerado, para que você invista na obra, por exemplo, o Senhor te abençoe e te prospera. A igreja prospera. Porque a igreja somos nós, a igreja é você. Quando nós oramos para que a igreja avance e prospere, é você quem prospera, é você quem avança. Somos nós que somos a igreja do Senhor. E a Bíblia diz, no livro de Eclesiastes, como nós precisamos estar prontos para todo o tempo, onde nós aprendemos que há tempo para todas as coisas. No livro de Eclesiastes, a Bíblia diz, Eclesiastes 11, versículo 1, diz assim: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte com 7 e ainda com 8, porque não sabes que mal sobrevirá à terra. Estando as nuvens cheias, derramam aguaceiro sobre a terra, caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar em que cair, aí ficará. Quem somente observa o vento, nunca semeará. E o que olha para as nuvens, nunca cegará, ou seja, nunca irá plantar. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Semeia pela manhã a tua semente, e à tarde não repouses a mão, porque não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. Presta atenção. Aqui um verdadeiro ensino para nós, quando nós plantamos. Nós iremos plantar, certamente iremos colher. Mas a Bíblia diz, no versículo 4, que aquele que somente observa, espera as coisas melhorarem, olha para o alto para ver se vai chover ou não, para então plantar, esse não tem o que colher. Porque nós não estamos aqui dependendo do que vai acontecer da economia dessa terra. Nós plantamos. Seja se a economia está dizendo que está tudo bem ou se está dizendo que está tudo mal, nós continuamos plantando, nós continuamos dizimando, nós continuamos ofertando, porque não é segundo o que este mundo diz, nós prosperamos segundo a riqueza em glória do Senhor, como Paulo escreveu lá para os Filipenses. Nós somos abastecidos pelo Senhor segundo a riqueza em glória dele. É por isso que nós continuamos plantando. É por isso que você não pode deixar de plantar nessa hora. A igreja em si, ela precisa estar unificada nesse momento, para que a gente possa prevalecer, continuar prevalecendo. Assim como nós não sabemos, né, qual o momento em que essa semente será usada e será multiplicada, nós continuamos plantando todos os dias, todos os cultos, todas as células, porque assim nós estaremos prevalecendo. A Bíblia nos exorta aqui, também no livro de Eclesiastes, a não parar de semear. Então, vou resumir a história hoje. Se você, assim como eu, quer vivenciar um novo tempo como igreja, de uma prosperidade, independente do que o mundo diz, crendo no que a Bíblia fala, crendo no que verdadeiramente é milagre, eu quero desafiar você a separar agora a sua oferta. Você está acompanhando, está vendo aí os nossos canais, né, de transferência, o Pix, ou mesmo que seja de maneira física. Né, pode entrar em contato com os pastores, né, comigo particularmente. Nós estamos aqui, né, para facilitar da melhor maneira para os irmãos. Mas uma coisa eu falo para você: não deixe de lançar a sua semente, não deixe de plantar, não fique olhando para o tempo, se as coisas estão boas ou não, sabe? O Senhor multiplicará a sua semeadura. Eu desafio você a não confiar mais no que está batendo na sua porta, possíveis boletos ou pessoas que estão falando muitas coisas. Eu desafio você a crer somente no que diz a palavra. Quando você olha para o que as pessoas estão falando, você experimenta do que elas estão falando, mas quando você foca no que a Bíblia está falando a respeito das suas finanças, eu desafio você, se você não irá testemunhar do que a Bíblia também diz que acontece.
eu declaro como Jesus falou, você irá colher pelo menos 100 vezes mais do que você está plantando, principalmente nesse tempo. O Senhor conta conosco, o Senhor conta comigo, o Senhor conta com você. Amém? Glória a Deus, aleluia. Põe a mão sobre o seu coração. Quero orar e abençoar a sua vida financeira também em nome de Jesus. Senhor, nessa noite, cada irmão, ó Pai, que está nesse momento, investindo, plantando, semeando numa terra fértil, nós declaramos agora, e como igreja, nós cremos que a bênção, que o favor do Senhor está sobre cada dizimista, sobre cada ofertante nessa hora. Pai, nós profetizamos um tempo de abundância sobre a vida de cada um dos nossos irmãos, e assim como o Senhor fez na vida de Isaac, assim como o Senhor falou através da vida de Cristo, Senhor, nós cremos agora, que cada plantio terá como colheita pelo menos 100 vezes mais tudo aquilo que está sendo plantado na tua obra. Eu abençoo cada um dos meus irmãos nessa noite e creio que nós estamos entrando numa semana de muito favor, de boas expectativas, não em homens, mas no Senhor, para a tua glória e para o teu louvor, em o nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Deus continue abençoando você. Esteja conectado conosco, seja nos nossos cultos online, nas nossas próximas notícias, e que o Senhor manifeste o favor sobre a sua vida. Estamos encerrados nessa noite para a glória de Deus.